A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, eu quero deixar aqui o livro de Mateus para vocês, versículo 16 e a partir do 17, tá? Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Jesus, ele vai perguntar para os discípulos: quem dizem que eu sou? Aí os discípulos vão dizer, uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista. Aí Jesus ele pergunta para os discípulos: e vocês? Quem acha que eu sou? E Pedro, ele sempre estava acima de tudo, queria ser o melhor de todo mundo. Pedro vai falar: tu és o Cristo, filho de Deus. E Jesus ele vai dizer: a revelação, Pedro, não veio de você, mas sim do meu Pai que estás nos céus. E aqui, meus irmãos, é tão lindo porque assim, Jesus ele direciona tudo para Pedro. Mas como Jesus está dizendo aqui, Jesus está dizendo o quê? Pedro, sobre ti, que você é minha igreja, eu sou a pedra, Jesus Cristo, quem é a pedra angular. Através de Pedro, Jesus Cristo, o que ele fez? Ele mudou Pedro de um jeito que Pedro, ele levou o evangelho para Cristo. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo, como nós vemos em todo o evangelho de Cristo, os 4 evangelhos. Pedro, ele duvidou quando Jesus estava andando sobre as águas. Aí Jesus fala para ele: vem. Aí Pedro, ele vai sobre as águas, meus irmãos. Ele andou sobre as águas, mas Pedro teve medo ali naquele momento e afundou, porque quando olhamos para o lado direito e esquerdo, acabamos afundando, mas quando confiamos em Cristo, andamos sobre as águas, como Pedro andou. Irmãos, Pedro, ele tinha o Pedro antes de Cristo e o Pedro depois de Cristo. Por quê? Pedro era um homem explosivo, achava melhor de todo mundo, mas Jesus já sabia realmente quem era Pedro. Mas Jesus fala o quê? Eu imaginando Sandra abrindo parênteses. Jesus falou assim, pensando, Jesus falou assim: eu quero Pedro como ele é. Porque Jesus não quer aqueles que acham que são. Jesus quer pegar aqueles que acham que não são nada. Aqueles realmente que não se dão, que ninguém dá nada. É esse que o Senhor quer, aqueles explosivos. Aqueles que não querem fazer a obra. Pedro era explosivo, Pedro achava muito, sentia com um ego muito grande. Jesus pegou o quê? Pedro e transformou Pedro tanto. Pedro, ele pega... depois ele é cheio do Espírito Santo em Atos 2. A partir daquele momento, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, começa a pregar. E a primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas. A segunda pregação de Pedro foi 5.000 almas. E Pedro levou o evangelho, edificou o nome do Senhor e louvou o nome do Senhor, meus irmãos. Que possamos ser como Pedro, para ir de